Unificação italiana. O processo de unificação italiana consolidou a formação da Itália como Estado-nação no século XIX, sob liderança de Vítor Emanuele II, rei da Piemonte-Sardenha. A unificação italiana foi um processo de união territorial que resultou no surgimento do Estado-nação da Itália. Na segunda metade do século XIX, esse processo foi liderado pelo reino de Piemonte-Sardenha, que nessa época era governado pelo rei Vítor Emanuele II, da Casa de Saboia, Itália, no século XIX. Durante a primeira metade do século XIX, a Itália não existia como Estado-nação, e a sua região era formada por uma série de pequenos reinos, muitos dos quais estavam sob domínio austríacos. Os ideais nacionalistas se fortaleceram-se durante o século XIX, especialmente a partir das revoluções liberais de 1948, que aconteceram em toda a Europa. O fortalecimento desses ideais nacionalistas na região italiana levou à formação de diferentes movimentos que defendiam formas distintas de conduzir a unificação territorial. Neogenfos, liderados por Vincenzo Gilberto, defendiam a unificação da região sob liderança do papado. Republicanos, liderados por Giuseppe Mazzini, defendiam a unificação sob a inspiração de ideais republicanos. Monarquistas desejavam unificar a região sob liderança da Casa de Saboia, construindo um regime monárquico. Os grandes nomes desse grupo foram Emanuele II, o Conde de Cavour. Os movimentos de 1848 também incentivaram rebeliões encabeçadas por republicanos em diferentes partes da Itália. Uma dessas tentativas de tomar o poder foi conduzida por Giuseppe Mazzini, líder do grupo republicano Jovem Itália. Os movimentos republicanos, no entanto, fracassaram e acabaram enfraquecendo-se. No ano seguinte, em 1849, Vítor Emanuele II assumiu como rei de Piemonte, Sardenha, logo após o seu pai ter fracassado em derrotar os austríacos que ocupavam reinos da região. Em 1852, Vítor Emanuele II nomeou Camillo Benso, conde de Cavour, como primeiro-ministro do reino, e juntos lideraram a unificação italiana. Unificação italiana. A unificação italiana, ou risorgimento em português, como preferem os italianos, foi liderada pelo reino de Piemonte de Sardenha. Primeiramente, o primeiro-ministro realizou um breve processo de modernização do reino. A respeito da unificação, Conde de Cavour sabia que obrigatoriamente deveria haver um enfrentamento contra a Áustria. Para esse enfrentamento, ele procurou o apoio francês. Junto, os franceses e sardos piedonenses lutaram contra os austríacos da Segunda Guerra de Independência Italiana, em 1859. Essa guerra, vencida pelo reino sardo-piemontês, permitiu-lhes anexar o reino de Lombardia. Com a derrota austríaca, os reinos italianos restabeleceram-se, expulsaram seus governantes austríacos e, após um plebiscito, também se anexaram ao reino de Piemonte de Sardenha. O sucesso no confronto contra austríacos garantiu ao rei Vítor Emanuele II o apoio de republicanos influentes como Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi. Esse apoio republicano ao movimento unificação de Piemonte aconteceu por causa do enfraquecimento dos republicanos após o fracasso de 1848. Com isso, Garibaldi conduziu uma rebelião no reino com das duas Sicílias, no sul da Itália, e depois de conquistar a região, entregou ao domínio de Piemonte. Com o crescimento dos territórios conquistados, Vítor Emanuele II autodeclarou-se rei de toda a Itália em 1861.
Os seguintes passos desse rei garantiu-lhe ainda o controle sobre a região de Veneto e tinha se aliado com os prussianos durante a Guerra Austro-Prussiana em 1866. Por fim, a retirada das tropas francesas dos estados pontifícios por causa da Guerra Franco-Prussiana permitiu que os italianos invadissem e conquistassem a cidade de Roma. A invasão dos estados pontifícios provocou insatisfação da Igreja Católica, que não reconhecia a autoridade de Vítor Emanuel II. Esse desentendimento somente foi solucionado em 1829, quando o Tratado de Latrão, assinado entre a Igreja e Benito Mussolini, possibilitou o surgimento do Estado do Vaticano e últimas regiões foram anexadas ao território italiano após a Primeira Guerra Mundial. Em 1919,